Sr. Presidente, senhores deputados, senhores vereadores, eu não posso deixar de começar a minha intervenção com um registro da simpatia que o Partido Socialista hoje teve aqui para com a Iniciativa Liberal, inclusive dar só o esforço de procurar defender a Iniciativa Liberal de um ataque que não lhe foi feito. Portanto, isto é extraordinário. Isto é extraordinário. Beijinhos e abraços. A nossa preocupação relativamente a esta proposta é tão somente o facto de ela proporcionar de alguma forma um pouco daquilo que é o caminho inverso daquilo que se deve querer seguir. Aliás, se nos entusiasmamos com os considerandos da proposta, rapidamente encontramos na passagem do ponto 1 para o ponto 2 aquela que é a sua maior dificuldade. Aliás, eu diria que a única coisa com a qual poderíamos estar de acordo é mesmo o ponto 3, e o apelo que começávamos por fazer era que comecem por enviar isto para a terceira comissão de urbanismo, para nós podermos discutir um bocado sobre isto e refletirmos aqui um bocado aquilo que é o sentimento e a experiência relativamente a esta matéria, e aqui até estranho um bocadinho a posição do Partido Socialista, porque isto vai a arrepio daquela que foi a posição do Partido Socialista ao longo dos últimos 14 anos, que é extraordinário. E, portanto, é preciso ter memória. É preciso ter memória. Há uns que são novinhos partidos e há outros que são novinhos na casa, mas é preciso sempre ter memória, porque o legado, do ponto de vista daquilo que é a nossa política de cidade, não pode ser de repente de um momento para o outro atropelado, a não ser que digam, afinal, tivemos errados ao longo destes últimos 14 anos e queremos mesmo mudar isto. E por isso, e explicar porquê. Explicar porquê. Porque esta proposta abre aqui um precedente de litigância monumental que vai pressionar os serviços do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, tanto do ponto de vista da fiscalização, como depois do ponto de vista da execução dessa mesma fiscalização, em caso de incumprimento. Com o alegado argumento de que temos que beneficiar os promotores, no sentido de poder garantir que eles são aliviados financeiramente no período em que estão a submeter as suas próprias propostas. Ora, o que estamos a querer fazer é inverter o paradigma da gestão do mercado imobiliário na cidade de Lisboa e do investimento financeiro no âmbito da construção. E eu isso reconheço, possa ser essa a vontade. No entanto, cria-nos um problema. Novamente, a passagem do ponto 1 para o ponto 2 cria-nos o problema da litigância interna e da questão relacionada com a necessidade depois de verem os promotores quererem ser ou ressarcidos ou penalizados, obrigando os serviços financeiros da Câmara e do urbanismo da Câmara a fazer cálculos relativamente a um processo que, entretanto, pode ter sido readmitido para alterações. Ou seja, uma recusa por parte da Câmara Municipal, no âmbito de um processo de licenciamento, vai originar a ativação do vosso ponto 2, enquanto de repente o desgraçado do promotor está a tentar corrigir os erros do ponto 1 e de repente vê-se sobrecarregado por uma taxa de 25% adicional porque o projeto inicial não contemplava. Ou seja, estamos a fazer uma dupla penalização. E por isso é que nós dizemos, há bondade nesta proposta? Há. Mas há aqui uma particularidade que eu julgo que é mais importante. O desafio que temos estado a seguir no âmbito da agilização processual urbanística na cidade de Lisboa, e que hoje já foi aqui manifestamente declarada como competente e capaz, leva-nos a crer que o processo onde nós devemos estar a investir é o processo de celeridade no âmbito da admissão de licenciamento das propostas na Câmara Municipal de Lisboa. Esse é que é o verdadeiro cancro. O que nós devemos enfocar e o nosso esforço é no combate à demora que representa a apreciação dos processos de licenciamento dentro da Câmara Municipal de Lisboa. Esforço esse que a vereadora Joana Almeida tem estado a fazer desde o primeiro dia e que temos estado todos aqui a reconhecer com enorme sucesso. Portanto, a mim custa, e ao PSD custa substancialmente, ver, de repente, um caminho que a vereadora Joana Almeida estava a querer fazer, com sucesso reconhecido por todos, ser interrompido para passarmos a ter aqui um outro vetor de atuação relativamente aos processos de licenciamento urbanístico e depois vir a carregar os serviços urbanísticos com a necessidade deles poderem verificar, fiscalizar e multar as entidades que, não por às vezes culpa deles, mas às vezes por culpa processual, acabaram por ver os processos deles a serem prolongados, recusados e retentados, e no momento em que eles estão a retentar nova aprovação de licenciamentos, estão a ser sobrepenalizados pelo facto de terem estado durante X tempo a beneficiar de uma isenção porque tinham o processo já inicialmente submetido. Portanto, é esta zona cinzenta, senhor deputado. Eu acompanhei a sua intervenção com respeito, apesar de não concordar. Entendi que estava a ser até muito urbano na sua intervenção e agora está a estragar a minha boa opinião sua com essa sua tentativa de distorcer o que eu estou aqui a tentar transmitir. E, portanto,
A preocupação que o PSD tem nesta matéria é: nós reconhecemos a bondade da proposta, nós reconhecemos a tentativa de não penalizar aqueles que, durante um período em que estão a ser apreciados os seus processos, não estejam a ser penalizados por estarem a esforçar-se por retirar os edifícios do património devoluto da cidade de Lisboa. Porém, criamos um problema a seguir, que é, no momento imediatamente a seguir em que se dá uma recusa do licenciamento por um conjunto de fatores que eles próprios poderão até querer corrigir, não é? De repente passam a estar penalizados. 25%, aliás, é o que diz aqui no ponto 2, a partir do momento em que eles seja rejeitado o licenciamento, há um problema, entra-se em cumprimento e eles vão ter que pagar tudo para trás com mais 25%. Portanto, a proposta que eu faço é: há bondade nesta proposta, há espaço para, com o contributo de todos, podermos eventualmente chegar aqui a bom terreno. A sugestão que nós recomendaríamos, à semelhança de outras que também temos considerado boas propostas e que gostaríamos de poder contribuir no sentido de limar aqueles aspectos que nós consideramos negativos e poder vir a contar com o nosso apoio no futuro, é remeter esta proposta à terceira comissão, ser analisada, ser trabalhada pelos deputados da terceira comissão, trazerem propostas ou melhorias que poderão ou não ser aceitas pela iniciativa liberal e depois aí então fazermos uma votação final. Nos termos em que a proposta está agora, o PSD não vai conseguir acompanhar e portanto irá votar contrariamente. Disse. Obrigada, Sr. Deputado.